Marcos capítulo 4, versículos 35 a seguir. Diz assim o texto, e após a leitura permaneça com a Bíblia aberta. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos repetir juntos em alto e bom som esse último versículo da Bíblia, aliás, a última parte do versículo, a pergunta que os discípulos fazem. Vamos repetir, 1, 2 e... quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, continuamos na Tua presença, Te adoramos nesse culto, enaltecemos o Teu nome cantando, nos prostrando diante de Ti em louvor, adoração. Senhor, e agora chega o momento em que precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, para que nossos ouvidos sejam tocados de forma especial por Ti. Senhor, que nossos ouvidos sejam ungidos pelo Teu Espírito Santo, nossas mentes sejam ungidas pelo Teu Espírito, ó Deus, e que a Tua palavra pregada entre pelos ouvidos, na mente, no coração, e depois, ó Deus, para a prática do dia a dia. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém. Deus é bom, é sempre bom. Ele nunca, em algum momento, deixa de ser a essência do bom, de tudo aquilo que Ele é, em qualquer dos atributos, mas jamais Deus diminui a sua bondade para conosco. Às vezes, porém, nós entendemos ou pensamos que pelas circunstâncias da vida, por aquilo que estamos vivendo, pelas tempestades da vida, Deus diminuiu a sua bondade para comigo ou para você, para com você. E Deus, na verdade, é sempre bom. Conta-se que um determinado rei tinha um amigo súdito, e os dois gostavam de sair caçar. E esse amigo, em qualquer circunstância, circunstâncias boas ou ruins, ele dizia: Deus é sempre bom. Ou então ele dizia: tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. E um dia estavam eles caçando, e o rei, no socar o chumbo, a pólvora, acidentou-se, e aí foi um dedo embora, e o rei ficou apavorado, e o súdito chegou e disse: calma, majestade, tudo que Deus faz é bom. Mas o rei ficou com raiva e disse: como que você diz para mim que isso é bom? Eu perco um dedo, perco uma parte do corpo, e você diz que isso é bom? E lançou ele na cadeia. Ficou na cadeia, na prisão. O rei sarou, cicatrizou, e dali um tempo voltou a caçar. E o rei estava caçando, quando de repente foi surpreendido. Uma tribo de canibais prendeu o rei, e estavam para jogá-lo na panela para fazer o jantar da tribo com o rei, lá como sendo o alimento, quando de repente alguém mais velhinho olhou e disse assim: pelas leis que nós temos aqui na tribo, nós não podemos comer o corpo de alguém que tem a falta de uma parte. Este homem não tem o dedo, nós temos que mandá-lo embora, porque não podemos, ele não pode ser o nosso alimento. E aí o rei foi salvo, e o rei saiu todo feliz, e foi encontrar aquele súdito na cadeia, e disse: olha, realmente, o que você falava estava certo, tudo que Deus faz é bom.
eu perdi um dedo, mas não perdi a vida. Por causa da falta de um dedo, eu ganhei a vida. Então, realmente, tudo que Deus faz é bom, você tinha razão. Mas agora me explica, para mim deu tudo certo, tudo que Deus fez foi bom. Agora você ficou aí preso injustamente. Então Deus não foi bom com você, né? Aí o súdito disse, não, majestade, ele foi bom comigo também. Sabe por quê? Se você não tivesse me colocado na cadeia, se o senhor não tivesse me colocado na cadeia, nós dois estaríamos lá caçando. Você seria liberado pela falta do dedo, mas e eu? Ia virar a comida dos canibais. Então, tudo que Deus faz é bom. Repita comigo, tudo que Deus faz é bom. Nem as tempestades da vida diminuem ou anulam a bondade de Deus. Aliás, não haveria arco-íris se não fosse a tempestade, não haveria brilho nas estrelas se não fosse a noite escura, e é das tempestades da vida que o Senhor nos levanta para as melhores experiências de fé. Vamos extrair algumas lições desse texto bíblico, falando sobre o momento em que Jesus, com os seus discípulos, num barco, enfrenta a tempestade. Jesus dormia enquanto os discípulos estavam quase no desespero, quase naufragando. E Jesus acorda com o grito daqueles homens, dizendo, vamos perecer, e o Senhor está aí dormindo na popa do barco. E aí Jesus acorda, repreende o vento, o mar se acalma, e eles glorificam ao Senhor. Quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este que acalma os ventos? Pois bem, algumas constatações aqui. A primeira delas é que as tempestades da vida trazem crises. A crise do inesperado, por exemplo. Um comentarista bíblico diz o seguinte, que o lago da Galileia é chamado Mar da Galileia porque é um lago muito grande, mas na verdade é um lago. Ele tem 14 quilômetros de largura, 21 quilômetros de comprimento, cercado de montes, e quando venta sobre os montes, o vento se afunila por entre os montes, pelas brechas entre os montes, de forma que se forma um funil e o vento açoita o mar, a água se encrespa e as tempestades vêm rapidamente. Não dá tempo de prever que haverá uma tempestade no lago da Galileia. Os ventos vêm e vêm de repente. Assim são as tempestades da vida. Não avisam quando virão. A crise no casamento vem e às vezes vem de repente. Você não está preparado e por vezes está ali a situação. O diagnóstico médico que muda a vida vem de repente. O acidente automobilístico que vai transformar a vida dali para frente, vem de repente, é de um segundo para o outro, é de uma fração de segundos. As tempestades não avisam, chegam em nossa vida sem pedir licença. É a crise do inesperado. As tempestades também geram a crise do caos eminente. Mateus, quando escreve sobre esse episódio, diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos, escrevendo, diz que as ondas arremessavam contra o barco e o barco estava se enchendo de água. As tempestades da vida são ameaçadoras, mas também as tempestades da vida trazem a crise do inadministrável, aquilo que a gente não consegue mais administrar e foge ao controle. As tempestades acabam sendo maior do que a força de quem está no comando do barco. Os discípulos se esforçavam para contornar as ondas. Eu fico imaginando a cena, eles tentando de alguma forma conduzir o barco a cada onda que se levantava, mas a fúria do vento era maior do que a força da experiência daqueles homens. Alguns discípulos eram pescadores profissionais, experientes, conheciam todo aquele o mar, conheciam todas aquelas situações, talvez já tinham passado também por tempestades, mas mesmo assim,
aquela tempestade eles não estavam conseguindo administrar. E estavam temendo pela morte. Uma segunda constatação é que as tempestades trazem conflitos interiores. O texto apresenta tensões e eles estão enfrentando naquele momento. Primeiro conflito, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Veja comigo o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. A iniciativa foi de Jesus. O comando foi de Jesus. Passemos para a outra margem. Se Jesus dá uma ordem, por que no meio disso acontece uma tempestade? Isso é um conflito. Estavam onde Jesus mandou estar, no barco, passando o mar da Galileia, fazendo o que Jesus mandou fazer, passar para o outro lado. Jonas enfrentou uma tempestade porque estava em desobediência a Deus. Mas aqui os discípulos estão enfrentando uma tempestade, estando em obediência a Cristo. É possível que a sua obediência a Cristo gere tempestades. Escute isso, vou repetir. É possível que a sua obediência ao Senhor gere tempestades. É possível que a sua integridade comece a incomodar colegas de trabalho. É possível que lá na faculdade comecem a zombar de você, o bullying por você ser cristão e obedecer a Deus e ter os seus valores. É possível que a sua fé incomode seus parentes. É possível que as suas convicções cristãs venham a incomodar pessoas. E isso vai gerar tempestades na vida, tempestades à vista. A obediência a Cristo pode, em algumas ocasiões, gerar tempestades. Segundo conflito, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Versículos 35 e 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Portanto, Jesus dentro do barco. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. O fato de Jesus estar junto com a igreja não nos poupa de certas turbulências. O fato de Jesus estar na sua família não poupa de alguns conflitos vierem a acontecer. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Aliás, o céu não é aqui. Aqui nós vivemos ainda num corpo corruptível, vivemos numa sociedade corrupta, vivemos ainda salvos, mas ainda não em corpos glorificados e ainda não no céu. É comum ouvirmos, se Deus está comigo, por que da dor? Ou então, se Deus está presente na minha vida, o porquê do desemprego tão prolongado? O porquê da tragédia? Há um cântico que se cantava quando a gente era pequenininho, os mais antigos aqui vão lembrar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Lembra disso aí? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Só que esse cântico não é todo verdade, porque às vezes Cristo está no barco, mas estamos em meio à tempestade. Temos a presença de Cristo, temos a presença do Senhor, mas estamos enfrentando tempestades. Isso gera conflito. Dá-se a impressão que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Jesus saiu do barco. Nos sentimos órfãos no meio da tempestade. Um terceiro conflito é que como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Versículo 38, Jesus estava na popa e dormindo sobre o travesseiro. Portanto, ali os discípulos na iminência de morrerem numa tempestade. E Jesus dormindo, Jesus quieto, sossegado. Às vezes temos a sensação também de que Jesus está dormindo.
As soluções dos problemas eram para ontem, e estamos orando e clamando e elas não vêm. A impressão que Deus está dormindo, ao contrário do que diz o Salmo 121, Ele não dormita nem dorme, isto é, Ele não cochila nem dorme. E aí a gente pensa que esses textos da Bíblia estão tão distantes da nossa realidade, porque o barco está sendo açoitado pelas ondas. As ondas estão levando o barco de um lado para o outro, e em algum momento de turbulência, ele pode naufragar. Parece que Jesus não se importa, ele dorme. Parece que ele está sossegado, parece que ele está desatento. Terceira constatação: as tempestades da vida trazem perguntas. Todas as perguntas registradas na Bíblia têm um imenso valor e são contundentes. E aqui nós temos 3 dessas perguntas. Só as perguntas aqui, por elas nós já poderíamos pregar vários sermões. A primeira destas perguntas: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 38. Essa pergunta vem do ventre de um grande conflito. Os discípulos estavam frente aos contornos da morte. No momento do caos, vem o protesto: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Ou o Senhor não vai acordar? Ou o Senhor não vai acudir? Quando Jesus não nos socorre no nosso tempo, nós protestamos. Quando Jesus não faz justiça no nosso tempo, nós protestamos. O mundo protestou o silêncio de Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns entrevistados depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus morreram a mando de Hitler e do partido nazista, alguns sobreviventes diziam assim: a pergunta que nós mais ouvíamos nos campos de concentração eram estas: onde está Deus? Por que Deus está calado? Por que Deus não se pronuncia no meio deste horror? É a pergunta que vem à mente quando estamos em apuros. É a pergunta que muitos fazem nos momentos tristes da vida, nos momentos de perda. É a pergunta: onde está Deus? Por que Deus não se pronuncia? Por que Deus não se levanta do seu sono? Mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta. A outra pergunta é Jesus respondendo a primeira pergunta com outra pergunta. Que maravilhosa a psicologia de Jesus. As afirmativas fecham questão, mas Jesus às vezes respondia uma pergunta com outra pergunta. Por exemplo, os fariseus lhe faziam uma pergunta para tentar enrolá-lo, e ele respondia com outra pergunta. E aqui está mais um episódio desses. Os discípulos fazem uma pergunta e Jesus responde com outra pergunta no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E agora ele faz a pergunta depois de já ter acalmado o vento. Vem a pergunta dos discípulos, Jesus acalma o vento, a tempestade se vai, e aí o diálogo continua, e vem a outra pergunta, agora de Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quando perguntamos na nossa vida: Mestre, não te importa que pereçamos? Precisamos estar dispostos a ouvir Jesus perguntar para nós: por que você é assim tímido? Por que você não tem fé? Por que você é covarde? Essa palavra tímido, deiloi no grego, que está registrado aqui nos originais desse texto, significa isso: covardia, mas não no sentido do covarde como a nossa cultura expressa, mas aquele covarde que não tem confiança e começa a minar a confiança dos outros. Sabe aquele que é pessimista e começa a instigar o pessimismo no outro? Sabe quando você vai na casa de alguém assim, vai todo animado, né? E aí começa a ouvir aquele bombardeio de
pessimismo, 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 pessimismo. E quando você sai, parece que você sai com um peso assim, sai de cabeça baixa. É a ideia do medo que contamina, ou do pessimismo que contamina, a falta de confiança que contamina. Essa é a palavra que Jesus usa aqui. Traduzido para a nossa língua, seria o tímido, mas não é bem isso. É aquele que expressa falta de confiança e contamina os outros. E Jesus repreende os discípulos, dizendo: por que vocês estavam fazendo isso? Por que estavam semeando o negativismo? Por que estavam minando a confiança um dos outros, enquanto a tempestade estava ali e enquanto eu estava aqui dormindo? Ele usa esse termo por 3 razões. Primeiro, porque esse tipo de covardia nos faz esquecer os propósitos de Jesus. Versículo 35, voltem os olhos a ele. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Qual é a palavra de Jesus? Passemos para a outra margem. A palavra de Jesus não foi: nós vamos até o meio do mar da Galileia e ali nós vamos naufragar. Passemos para a outra margem. O destino que Jesus traçara era a outra margem. Mas as tempestades da vida geram essa insegurança, as tempestades da vida geram esse tipo de timidez, de covardia, de falta de confiança, de forma que nós esquecemos a palavra de Jesus. Jesus está dizendo: vocês vão passar para a outra margem. Aleluia. Se você está pensando no seu problema, na sua tempestade hoje, a palavra de Jesus é: você vai passar para o outro lado. Se nós estamos pensando na vida da igreja, a igreja vai passar. Deus tem ordem para dizer: na outra margem, nós vamos para a outra margem. A segunda razão que Jesus usa esta palavra é que a covardia nos faz esquecer da presença de Jesus. A presença de Jesus nas tempestades é a nossa âncora. O Criador do vento e do mar está dentro do barco da nossa vida. Ele dorme, mas está ali. A sua presença devia nos aquietar no barco da existência. Salmos 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse pequeno versículo da Bíblia tem me segurado e tem me inspirado em muitos momentos, e isso por muitos anos já. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete seu coração. Terceira razão é que a covardia nos faz perder a paz que o Senhor Jesus tem para nós. E no versículo 38, Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Você imagina a cena, o barco sendo açoitado, as ondas levando e trazendo, o barco se enchendo de água, e Jesus dormindo sobre um travesseiro. Você imagina a cena daquele mineirinho que o mundo está despencando em volta e ele está tranquilinho ali. Era essa cena, o estilo de Jesus. Jesus não estava nem um pouco preocupado, porque a qualquer momento ele iria dar ordem para o vento, para o mar. A qualquer momento a tempestade iria passar. Os discípulos deviam pensar exatamente o contrário. Ao invés de murmurarem, ao invés de expressarem sua falta de fé, sua falta de confiança, eles deviam pensar exatamente isso. Se Jesus é o dono da vida, se Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, se o Senhor Jesus é aquele que com a sua mão criou todas as coisas junto com o Pai, se o Senhor Jesus é aquele que com a sua voz pode dar ordem para o vento, para o mar, então nós vamos descansar, nós não vamos nos apavorar. Não sabemos onde vai dar, mas deixa Jesus dormir, deixa as ondas passarem, levarem. A paz de Jesus deveria inundar nossos corações
nos momentos de tempestade, mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Por essas razões que Jesus diz, porque sois tímidos. E a terceira pergunta é a feita pelos discípulos. Depois da tempestade acalmada, eles perguntam, já dando a resposta, chamada pergunta retórica, que você pergunta em ar de admiração e não de indagação. É a pergunta que você faz já sabendo qual é a resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41. Essa pergunta reflete uma verdade profunda. Essa pergunta reflete o Jesus a quem nós servimos. Essa pergunta reflete a admiração que os discípulos tiveram por ver Jesus acalmar a tempestade. E aí eles dizem, quem é este? Quem é este? E eu imagino que quando nós perguntamos isso, a nossa mente já começa a responder quem é Jesus. Quem é este? Este é o Filho do Altíssimo, este é o Príncipe da Paz, este é a luz do mundo, é o Cordeiro de Deus. Quem é este? Este é o leão da tribo de Judá que nós cantamos, este é o pão da vida, este é o Salvador do mundo, este é o bom pastor, este é o Senhor dos senhores, este é o Emanuel. Quem é este? Este é o Rei dos reis, é a ressurreição e a vida, é a imagem do Deus invisível. Este é o Santo de Israel, é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? Este é a videira verdadeira, é o sol da justiça, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é aquele que era, que é e que há de vir. Quem é este? Este é a porta das ovelhas, é o rei das nações, é o justo juiz, é aquele que haveria de vir, é o redentor que vive, é a pedra viva, é o verbo divino, é a rocha, é a brilhante estrela da manhã. Quando as tempestades se passam, a igreja adora a Deus. Quando as tempestades se passam, você louva a Deus, reconhecendo quem Jesus é. Aleluia! Mas a pergunta é, por que não fazer isso enquanto estamos na tempestade? Porque só depois que a tempestade passou. É como o povo de Israel, quando estava frente ao Mar Vermelho, todos dizendo, nós precisamos voltar, Moisés, não vai dar certo, mar na frente, Faraó com o exército atrás, vamos nos render, vamos voltar, montes dos lados. E aí eles reclamavam, murmuravam. Aí Deus abre o mar milagrosamente, todos passam. E aí do outro lado, Miriam compõe um cântico e canta, e Moisés também canta, e todo o povo adora, cantam, dançam, se alegram na presença de Deus. David Wilkerson, um grande pregador que admirei enquanto ele tinha vida, porque já está com Jesus, ele dizia o seguinte, era o cântico certo no lugar errado. Você tinha que ter louvado a Deus antes, no meio da tempestade, antes do Mar Vermelho. Isso que a gente chama louvor profético. É você não ver o que vai acontecer na frente, mas está adorando, glorificando e exaltando o Deus vivo. Vamos ficar em pé na presença do Senhor Jesus. Dizem que na marinha inglesa do século XVIII, só era promovido a patente de comandante sênior o militar que já tivesse passado por uma tempestade branca, que é a pior de todas as tempestades, que dificilmente um navio sai dela sem naufragar. Na escola de Deus, da mesma forma, passamos por tempestades. Os discípulos passaram por tempestades. Esse texto nos mostra isso. Mas a tempestade nos fortalece, nos edifica, torna a nossa fé e a nossa confiança em Jesus mais robusta. Aleluia. Eu quero, nessa hora, orar por aqueles irmãos e irmãs que estão enfrentando suas tempestades. Seja em qual área da vida, seja em qual situação da vida,
Eu tinha preparado uma pregação que estava com ela até algumas horas antes do culto, e Deus me fez pousar os olhos sobre esse texto. Imagino que por alguma motivação tão espiritual, tão profunda, que o Senhor nos leva a este texto, a esta palavra. E eu gostaria que hoje, agora, você que está enfrentando as tempestades da vida, viesse para a gente orar, ter um momento de intercessão aqui, ter um momento de oração, para que Jesus fortaleça você, para que o Espírito Santo fortaleça nos barcos desta vida, e você, mesmo em meio à tempestade, glorifique ao Senhor.